paz do Senhor, minha irmã, meu irmão. Vim trazer outra palavra para você. Ela se encontra no capítulo 13 de Mateus. O versículo eu vou ler do 54 até o 58, para lhe passar a mensagem. A mensagem que você certamente orou e pediu a Deus uma resposta. Jesus nunca nos deixa sem respostas, né? Sempre digo aqui. Se você não achar aqui, você vai achar no outro canal. Porque o importante é você orar e esperar a resposta. Porque você pode ter certeza que Ele nunca lhe deixa sem respostas. E essa resposta está aqui hoje, Mateus 13, então vou ler para você do 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém, gente? Então nós vemos aqui, né, Jesus a gente sabe, ele morava em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas depois voltou, foi morar em Nazaré. E ali o povo não acreditava nele, né? Eu sei que tem muitas pregações lindas sobre toda essa passagem. Só tem pregações experientes, mas eu estou aqui para trazer uma mensagem para você, Irena. Então, não tenho muita habilidade ainda em fazer pregações, eu vim só trazer uma mensagem para você. Tenho certeza que ela vai ser importante para você também, como toda palavra é importante. Então aqui nós vemos a incredulidade do povo lá da cidade de Jesus, porque todos conheciam, todos sabiam quem ele era, todos sabiam de sua reputação, todos sabiam que era um rapaz pobre, era um rapaz filho de carpinteiros. Então o pessoal não acreditava, não sabiam que ele tinha todo aquele, da onde vinha, né? Já era para eles ver, já era para eles saber que, se eles conheciam ele desde pequeno, já era para eles ver que Jesus tinha uma sabedoria fora do comum, que só podia vir aquela sabedoria dos céus, porque ele era filho de Deus. Porém, eles não acreditaram nele. Então ali Jesus não fez muitos milagres, Jesus saía dali e ia fazer fora. Então, como Jesus diz aqui, não há profeta sem honra senão na sua terra ou na sua casa. E aqui para nós nos dias de hoje, isso vale para nós também, porque você aí na sua casa, com certeza, o pessoal, eles não acreditam em nada do que você conta. As pessoas da sua própria família, seus irmãos, seus parentes, ninguém acredita em tudo que você está aí, às vezes maravilhado, querendo contar, feliz, né? Porque sempre quando nos entregamos a Jesus, a gente fica muito feliz, querendo falar para todo mundo. E não podemos, porque as pessoas acham que estamos loucos, que é coisa da nossa cabeça, nós mesmos pensamos assim, pensamos que é coisa de nossa cabeça, as coisas são tão reais que acontecem com nós, com Jesus. Quando oramos, pedimos a Ele e Ele nos apresenta as respostas, nós ficamos em choque, porque a gente não espera tanta aproximação, tanta proximidade assim de Jesus.
E Jesus estava ali o tempo todo lhe esperando para isso, para se aproximar de você. Você convida, você pode até convidar ele para cear com você na sua mesa. Reserve lugar para ele. Então é tão lindo isso tudo, gente. Nós devemos dar muito valor para tudo isso. Todos os mínimos milagrezinhos e detalhes que Jesus nos mostra, Jesus nos apresenta para dizer que Ele está ali conosco. E Ele não quer que sejamos incrédulos. Ele quer que a gente acredite que Ele está presente em nossas vidas. E se você orar e perguntar a Ele, fizer alguma pergunta, Ele vai achar um modo de lhe responder. E como eu disse, se não for aqui, vai ser em outro canal, vai ser no louvor, vai ser um amigo seu, vai ser uma vizinha, vai ser alguém que você vai encontrar na rua. Né? Jesus tem várias formas de responder os seus questionamentos, porque Ele não quer deixar você embaraçado e nem em dúvida. Então nós ficamos maravilhados quando a presença de Jesus fica forte em nossa vida. Nós queremos contar, nós queremos conversar sobre aquilo. E pessoas não estão interessadas, muitos não estão interessados. E isso, quando é da nossa família, dói muito. Dói muito, por quê? Porque nós queremos repartir, nós queremos compartilhar cada mínimo detalhe que acontece diferente na nossa vida. E daí nós nos frustramos, nos sentimos solitários. E ali começa a nossa vida de solidão. Mas até Jesus também se retirava. Aqui no capítulo 14, se você for ver, Jesus se retirava para orar. Jesus gostava de ter seus momentos sozinho, porque a multidão estava sempre cercando ele, sempre atrás dele. E o pessoal, quando ele ia nos lugares que acreditavam nele, o pessoal não deixava ele em paz, estava sempre na volta, puxando, chamando. E ele queria atender a todos, ele não queria deixar ninguém sem atender. Então, às vezes, ele se retirava dos apóstolos, ficava o seu momento solitário para orar, para se concentrar na sua oração. E assim somos nós também nos retiramos. E sem perceber, nós acabamos nos retirando de todos. Quando nós vemos, nós nos retiramos daquele grupinho que você vê que começam a fazer piadinhas, começa a falar de um, fala de outro, e você começa a se sentir mal. E daí você vai se retirando, não fica mais naquele grupinho. Você vai para outro, aí você vê que o outro também é igual. E você assim prefere ficar daí sozinho. Porque você vê e você descobre que você está já indo contramão. Porque todos que seguem Jesus são diferentes. A gente anda na contramão. Nós andamos sempre ao contrário de tudo que os outros pensam, de tudo que os outros vivem, de tudo que os outros querem para suas vidas. Nós começamos a ter outra visão da vida. A nossa visão começa a pegar uma simplicidade. Nós começamos a deixar de mão coisas que nos deixavam muito felizes com aquilo, nós começamos a não achar mais prazer naquilo ali, graça naquilo ali. Até porque nós sabemos que agora Jesus não se agrada mais da gente idolatrar coisas. Então, às vezes, aí aquele filme que você era apaixonada por aquele filme, já começa a perder a graça, né? Aquele lugar que você ia muito feliz, se divertia, ria, ouvia música, você já vê que não tem mais a mesma empolgação. E aos poucos, quando você vê, você já não está mais indo. No começo você sente muito, sofre muito, chora às vezes, porque até queria estar lá. Mas no momento que você está lá, você já não tem mais a mesma alegria. Assim são com as pessoas, né?
Então, isso não é uma coisa sua, isso é uma coisa que Deus vai lhe mostrando, que vai desagradando Ele. E quando você começa a ouvir Deus, você começa a prestar atenção em tudo que Ele gosta, em tudo que Ele não quer que você faça mais. E você começa daí a ficar com temor, você começa só a obedecer. Então você pensa assim, por que eu vou desobedecer se Deus não quer que eu vá ali, eu não vou ir? Por que? Não preciso, aquilo ali não vai me fazer falta. Então, o que faz falta para você é a obediência a Deus, porque dele depende todo o resto da sua vida. Depende tudo, então você é obrigado a obedecer. Aí quando você vê, você já não está indo naquele lugar, você já não está indo naquela sua amiga, você já não está convidando aquela pessoa a ir na sua casa, porque Deus começa a revelar coisas para você. Deus revela, começa a revelar o que as pessoas têm nos seus corações de verdade, o que as pessoas sentem realmente por você. E isso começa a lhe ferir, começa a lhe doer, você sofre muito. Mas Deus nunca quer deixar você enganado perante as pessoas. Tudo que você vai doer muito em você vai ser a verdade sobre as pessoas. Isso nos machuca muito. Então Deus quer fazer aquilo ali para você saber com quem você está lidando e para você perdoar. E que você não vai poder ficar com raiva daquela pessoa que Deus revelou para você que ela não quer o seu bem, que ela tem inveja de você, que ela está planejando coisa contra você. Você vai ter que orar por ela, você vai ter que perdoá-la, você vai ter que pedir perdão a Deus por você sempre sentir que ela não era boa pessoa. Às vezes você pensa isso das pessoas sem nem conhecer a pessoa. Às vezes muita pessoa vem e fala de outra para você e você já não gosta daquela outra. Mas isso por quê? Porque você já tem aquela coisa dentro de você já pinta aquele retrato da outra conforme a outra lhe mostrou que ela era. E às vezes não, às vezes para outra ela foi assim, mas para você ela vai ser uma excelente pessoa. Então nunca devemos julgar as pessoas pelos outros ou por aparências. Temos que sempre tentar ver as pessoas com os olhos de Jesus. É isso que Deus quer de nós. E é muito difícil, mas você vai vendo que aos poucos você vai mudando e tudo vai se transformando na sua vida, tudo ao redor. Então, quero deixar essa mensagem para você hoje, né? Não deixe nunca de crer que Jesus está trabalhando por você. Creia, não faça que nem aqui na cidade aqui de Jesus. Creia nele, creia que a sabedoria dele é de Deus. Creia que Deus está lhe dando também sabedoria para lidar com tudo isso que você vai ter que lidar ou está lidando. Deus está lhe dando sabedoria, entendimento, visão espiritual, discernimento. Tudo isso você tem que pedir quando ora, porque Ele vai lhe mostrando tudo e lhe guiando pelos caminhos que Ele quer que você siga. Sempre com Ele na sua frente. Nunca deixe de olhar para Ele, nunca olhe para trás. Se você deixou uma coisa lá atrás que você viu que aquilo não fazia parte da sua vida, não volte lá. É isso que Deus quer de nós, que a gente não olhe para trás, que nós seguimos só em frente. Não olhe para trás. Se você deixou de ir naquele lugar que você sabia que Deus não se agradava, não vá mais. Ele tem coisas muito diferentes, melhores para nos mostrar. E nós vamos aprendendo com isso, que as coisas não são tão importantes assim para nós. E o que importa realmente é Ele. E a nossa salvação é a salvação da nossa família, da nossa casa. Amém? Glória a Deus. Deixo essa mensagem para você então. Espero ter ajudado. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe um comentário. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.